Presidente da Comissão Europeia alerta Pequim que se desse armas a Moscovo prejudicaria as relações União Europeia-China. A maioria dos protestos em França foi pacífica, mas houve episódios de violência, nomeadamente em Paris. Ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri deverá sair da prisão com pulseira eletrónica enquanto aguarda julgamento. 5 dias depois de ter saído do hospital, Papa Francisco presidiu a 2 celebrações da Semana Santa. Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia. Ex-primeiro-ministro italiano encontra-se internado num hospital em Milão. De visita a Pequim, o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen fizeram um esforço diplomático conjunto para limar arestas na relação turbulenta com a China. Da parte do bloco comunitário, o presidente Xi Jinping ouviu um apelo para usar a influência sobre a Rússia e pôr termo à ofensiva na Ucrânia. Em conferência de imprensa, Ursula von der Leyen disse que se a China der armas a Moscovo, o preço a pagar será alto. Have you received any assurances from President Xi Jinping that he will not send weapons, lethal weapons, to Russia? Indeed, as I reported, raised the point of arms deliveries. And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor, and he should never be armed. And this would indeed significantly harm the relationship between the European Union and China. Von der Leyen também mostrou vontade de reabrir as discussões sobre o acordo comercial União Europeia-China. Está bloqueado por causa das tensões entre as partes. Desde a conclusão das negociações há 2 anos, a situação das empresas europeias na China piorou. We have seen also during that time a further deterioration of the market access I was describing of European companies in the Chinese market. So the lack of level playing field that we need. So our position is that we do have to reassess the comprehensive agreement on investment. No encontro tripartido com Xi Jinping e von der Leyen, o presidente francês sublinhou a importância da cooperação económica com Pequim, mas só e apenas só em igualdade de circunstâncias. Notre volonté, c'est évidemment de ne pas tomber dans le piège de la séparation de nos économies, mais de regarder secteur par secteur comment nous pouvons améliorer les ouvertures réciproques et équitables. O presidente chinês não reagiu publicamente perante os jornalistas presentes em Pequim. Our meeting today is also an important opportunity. En una cosa coinciden los 3 líderes, Xi Jinping, Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. El mundo se encuentra en una situación extremadamente volátil y por ello es tan importante mantener abiertos todos los canales de comunicación. Y ello a pesar de las múltiples diferencias y de los múltiples puntos de fricción entre la Unión Europea y China. Uno de ellos es el comercio. La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que es necesario reducir riesgos y ello pasa por reducir la dependencia europea de China. Pekín, por su parte, constata con preocupación que la guerra en Ucrania ha fortalecido los vínculos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el presidente francés Emmanuel Macron espera que China utilice su amistad con Rusia para sentar a todas las partes a negociar. En cualquier caso, este viaje es ya de por sí un éxito diplomático, y ello a pesar de que no se ha registrado ningún avance concreto. Ana Lázaro, Euronews, Pekín. A maioria dos protestos em França foi pacífica, mas houve episódios de violência. No centro de Paris, a polícia de choque interveio para dispersar os manifestantes, depois de terem sido arremessados objetos e queimados caixotes do lixo. Ardeu o toldo do café, onde o presidente Emmanuel Macron comemorou a vitória eleitoral. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e carregou sobre os manifestantes. Incidentes semelhantes aconteceram noutras cidades. Alguns acusam a polícia de usar força excessiva
enquanto o governo culpa a extrema-esquerda pelos episódios de violência. Segundo o Ministério do Interior, há 11.500 agentes mobilizados. A França vive mais um dia de greves e protestos nas ruas por causa da reforma das pensões, que aumentou a idade de reforma de 62 para 64 anos. Eis o relato da correspondente da Euronews em Paris. Protesters are once again taking to the streets across France this Thursday against an unpopular reform of the pension system pushed through by Emmanuel Macron's administration. And while this may seem like déjà vu, what people here say we're witnessing is a turning point in this movement. This is the first national day of strike since the very first meeting held between union leaders and the French government. A meeting unions have described as useless, and the French government said was an important step. All sides in this standoff are expecting a verdict on the part of France's Constitutional Council that has the power to strike out parts or the entire legislation next week. Until then, unions and protesters alike say they will continue taking to the streets and organizing strikes in what is definitely Emmanuel Macron's biggest challenge in this second term as president. Annelise Borges in Paris for Euronews. O ex-deputado italiano socialista Pier Antonio Panzeri, no centro do escândalo de corrupção Qatargate, deverá sair da cadeia com pulseira eletrónica nos próximos dias e ficar em prisão domiciliária enquanto aguarda julgamento. A informação foi confirmada pelo advogado do mesmo. Panzeri foi detido em dezembro, acusado de participação em organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. Admitiu que aceitou subornos de países terceiros e de corromper eurodeputados e outras pessoas para influenciar as decisões do Parlamento Europeu. O ex-eurodeputado tinha assinado um acordo com as autoridades belgas para revelar detalhes sobre a rede criminosa e limitar a pena de prisão. A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, a socialista grega Eva Kaili, continua presa, bem como o eurodeputado belga Marc Tarabella. Tem audiência marcada para a próxima semana. Sanna Marin entregou a carta de demissão ao presidente da Finlândia esta quinta-feira. A coligação de centro-esquerda deixa a liderança do governo após a derrota eleitoral no domingo passado. Desta vez, a vitória foi da direita, que ocupou os 2 primeiros lugares. O Partido Social Democrata, liderado por Marin, ficou em terceiro. A primeira-ministra cessante anunciou esta quarta-feira que se vai igualmente demitir do cargo de líder dos sociais-democratas. Cinco dias após ter saído do hospital, o Papa Francisco visitou uma prisão juvenil nos arredores de Roma para celebrar o rito do lava-pés. Apesar das dificuldades para andar, o Papa lavou os pés a 12 jovens reclusos. Aos 86 anos de idade, Francisco tem uma agenda cheia de celebrações da Semana Santa, o que constitui um desafio à sua saúde. Antes de ter ido à prisão, o Papa presidiu a missa da Ceia do Senhor na Basílica de São Pedro. Na homilia, embora não tenha falado sobre os escândalos dos abusos sexuais na Igreja Católica e do encobrimento, referiu-se à crise que afeta os padres. In questo momento interiormente sto facendo memoria di alcuni di voi che sono in crisi, diciamo così, che sono disorientati. A questi fratelli io li ho presenti. Semplicemente dico coraggio. Il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati. Tua benedizione, questo olio, della potenza che emana dal... Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia. O ex-primeiro-ministro italiano encontra-se internado desde quarta-feira nos cuidados intensivos de um hospital de Milão, onde deu entrada devido a problemas respiratórios. De acordo com o médico pessoal, o multimilionário está atualmente a ser tratado de uma infecção pulmonar relacionada com o cancro no sangue.
O clínico não revelou, contudo, quando foi o político diagnosticado com leucemia. Berlusconi tem sofrido vários problemas de saúde nos últimos tempos. Aos 86 anos, depois de 3 passagens pela liderança do governo italiano e uma outra por Bruxelas como eurodeputado, mantém-se ativo na vida política enquanto senador. A China consultou os Estados Unidos a não ultrapassar a linha vermelha que dá pelo nome de Taiwan nas relações entre Pequim e Washington, uma vez que esse era um caminho perigoso e que não levava a lado nenhum. Um recado que se junta aos exercícios militares na costa taiwanesa e que surge na sequência da visita de Tsai Ing-wen aos Estados Unidos. A presidente do Taiwan foi recebida esta quarta-feira pelo presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, em mais um exemplo da aproximação da Casa Branca a Taipei. Pequim reclama soberania sobre o território de Taiwan, que apesar de ter um governo autónomo, só é reconhecido formalmente como independente por 13 países. Os Estados Unidos não são um deles. Irão e Arábia Saudita voltaram a dar as mãos, com a China a providenciar uma ajuda preciosa. Os dois países estavam de costas voltadas desde 2016 devido à execução de um líder religioso xiita pelo regime de Riad e chegaram agora a acordo para retomar a atividade diplomática. Além das divergências religiosas, Teherão tem uma maioria xiita, enquanto Riad tem predominância sunita. Os dois países encaram-se como uma ameaça mútua ao domínio regional. Os Estados Unidos mostraram-se cautelosos com a aproximação, enquanto a ONU agradeceu a Pequim o papel de mediador.